Olá, aqui é Viviane Alves e agora você vai ver 7 consertos de roupa incríveis. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega dando like e vamos logo para a primeira dica. Decidi apertar essa calça que está muito larga na parte de baixo. A primeira coisa que eu faço é vestir pelo lado avesso. Já virei a bainha para dentro porque vou precisar diminuir também. Aí vou marcando com o alfinete de baixo para cima, afunilando assim desse jeito. Marcação feita, agora vamos para o próximo passo. A primeira coisa que eu faço é desmanchar a bainha, para isso eu uso esse desmanchador de costura. Como a marcação foi feita no meu próprio corpo, o próximo passo agora é alinhar essa marcação e recolocar o alfinete bem certinho. Esse processo requer um pouco mais de paciência, eu vou medindo com bastante calma para saber a quantidade exata que eu preciso ajustar do outro lado também. Vou reposicionando os alfinetes para ficar tudo bem alinhadinho. Processo finalizado, agora sim vamos para a máquina de costura. Vou usar minha Genius Plus da Elgin, ponto reto, tamanho 3. Já começo com retrocesso para reforçar bem a costura. Vou costurando de baixo para cima, afunilando aí nessa parte e faço retrocesso no final. Recomeço do outro lado da mesma forma, costurando de baixo para cima para não dar nenhum defeito. Já estou ansiosa para ver o resultado final e como que ela vai ficar no meu corpo. Agora vamos cortar todo esse excesso dos dois lados e eu vou fazer o acabamento na máquina doméstica mesmo, não vai nem precisar de overlock. E para isso eu vou ajustar a minha máquina no ponto zigue-zague, aí eu vou fazendo testes para ver se realmente o ponto está do jeito que eu quero. Deixo ali no tamanho bem pequenininho, na largura mais ou menos entre o 4 e o 5. Fiz um teste, vi que não estava legal, diminuí mais um pouquinho. Agora sim, já podemos continuar. Eu vou usar fio de overlock na parte de baixo da bobina para economizar a linha. Aqui é bem simples, só continuar fazendo aí o zigue-zague para fazer o acabamento. E aí você faz isso nos dois lados. E olha só, o acabamento fica desse jeito aí, eu fiz com ponto bem fechadinho, ficou lindo. Agora eu vou fazer a bainha, eu apenas dobro na marcação que já estava, vou fazer só uma viradinha. Aí nesse caso eu vou cortar o excesso só para diminuir um pouco o volume, corto toda essa volta aí, só tirando um pouquinho desse acabamento que já estava. E um truque muito especial agora, eu corto esse excesso da lateral para facilitar na hora de eu costurar. Agora eu faço um reforço dos dois lados com um retrocesso para deixar essa costura resistente. Agora sim, vou dobrar para dentro, marcar com o alfinete para começar a fazer a costura. Os acabamentos das laterais são costurados para a parte de trás da roupa. Essa máquina tem um recurso muito legal, eu removo essa parte para usar o braço livre, aí eu consigo encaixar a perna da calça para fazer a bainha. Vou utilizar esse guia magnético para deixar a costura bem retinha, aí é só começar a costurar, não faz o retrocesso no início, somente no final. Para esse acabamento ficar mais bonito ainda, você pode usar uma linha de pesponto. E esse é o resultado final, eu gostei muito porque ficou bem retinha e como eu diminuí um pouco o comprimento, não vai ficar embolando ali em cima do tênis. Qual o melhor jeito de apertar esse short na cintura sem usar a máquina de costura? Já comecei marcando pelo lado de dentro da cintura usando um giz. Depois eu cortei somente essa parte de dentro do cós, exatamente na marcação que eu fiz com o giz, cuidado para não cortar a parte da frente. Depois eu fiz um acabamento à mão jogando essa parte do jeans para dentro para ele não desfiar. Em seguida é só prender o botão aí mais ou menos nessa posição. Não deixe a costura aparecer na parte da frente. Utilizei elástico regulador, vou usar essa pecinha para passar por dentro do cós, ou você pode usar alfinete fechado ou grampo de cabelo também. Aí é simples, eu fui passando o elástico por dentro com cuidado para ele não enrolar, aí vai arrumando direitinho, vai deixando o franzido todo certinho. Eu prendi o elástico com o alfinete para ele não fugir e agora é só finalizar o acabamento fechando esse buraquinho aí, vai fazendo uma costura à mão também. Aí eu tive cuidado de não mostrar a costura na parte da frente, somente por dentro. Em seguida comparei a largura, prendi com o botão e cortei aí deixando um excesso para alargar depois, caso seja preciso. E agora eu finalizei fazendo mais uma costura à mão, dobrei o elástico para dentro e fui dando alguns pontinhos aí com a linha na cor branca. Dessa forma você consegue ajustar ou alargar a roupa somente movimentando aí o elástico. E esse é o resultado, e esse tipo de conserto fica perfeito. Você vê que o elástico ele fica ali por dentro e por fora a costura nem aparece. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Mas espera aí que a minha preferida vem no final. Olha o que eu faço para poder utilizar essa calça, tanto com sapato alto quanto com sapato baixo. Ah, e sem precisar fazer uma nova bainha.
Pedi meu marido para fazer a marcação para mim. A marcação é feita rente ao chão nas duas pernas. Lembre-se de vestir a calça pelo lado avesso. A solução que eu vou utilizar são esses colchetes de pressão e eu vou fazer uma costura à mão. Vou utilizar uma agulha e uma linha de costura comum. Aí eu já começo a fazer uns pontinhos no tecido para prender o colchete. O colchete tem 4 furinhos, é só fazer todas as costuras aí em volta. Finalizo com um nozinho. Agora eu vou medir para saber a posição certa para prender o outro colchete e aí eu faço o mesmo processo. Aqui é bem simples, fica desse jeito assim, ó. Depois é só repetir o mesmo processo e vai ficar assim, 4 pares de colchete em cada perna. Uma dica importantíssima, lave a sua calça antes, porque alguns tecidos podem encolher. E pronto, daqui a pouco você vai ver como que vai ficar no corpo. Só tome cuidado quando for passar o ferro para não marcar muito o tecido. Não recomendo fazer com tecido muito fino, tipo a viscose, porque não vai dar certo. E esse é o resultado final. Eu consigo utilizar a minha calça com uma sapatilha. E quando eu preciso, apenas solto os colchetes. E a minha calça está pronta para utilizar com sapato alto. Achei essa blusinha linda e na promoção e ainda mais na cor que eu queria. Só não tinha no meu tamanho, mas como eu sei costurar, vou resolver isso rapidinho. Já começo marcando nas laterais com um alfinete de segurança. Importante, faça essa marcação do lado avesso. Tá ficando meio torto, mas depois eu arrumo esses alfinetes. Repito o mesmo processo do outro lado. E agora eu vou fazer uma marcação aqui para diminuir essa alça. Prontinho, marcação feita, agora vamos para o próximo passo. Aqui, como eu marquei no meu próprio corpo, eu preciso alinhar esses alfinetes. É um processo que requer bastante paciência, eu aproveitei para trocar os alfinetes para me facilitar na hora de eu costurar. Seguindo a marcação que eu fiz no corpo, agora eu vou descobrir quantos centímetros eu preciso remover dessa alça. Prontinho, só fazer a marcação com o alfinete e posicionar onde vai fazer a costura. E repito o mesmo processo na outra alça e já vamos lá costurar. Como essa blusa de malha, eu vou utilizar o ponto reto flexível com agulha fina ponta bola própria para costurar malha. E essa máquina é o Gingenius Plus. Aí não tem erro, só costurar seguindo a marcação. Eu sei, nessa parte finaliza assim, desencontrado mesmo, mas eu já vou dar um jeitinho nisso. Olha como o ponto flexível fica perfeito. Aí eu corto esse excesso para fazer o acabamento. Aí eu escolho um ponto flexível que imita overlock, vou fazendo os ajustes até encontrar um ponto perfeito e utilizo um retalho para fazer o teste. Tá quase perfeito, só precisa aumentar a largura do ponto. Agora sim, vamos começar a fazer o acabamento. Pera aí, gente, acho que cortei essa margem deixando sobra demais. Mas não tem problema, só cortar um pouco mais. Sabe por que isso acontece? Porque errar é humano e isso pode acontecer com qualquer um. Agora sim, vamos passar o acabamento e dessa vez vai dar certo. O acabamento não se compara a uma costura feita na overlock, mas a máquina doméstica consegue te salvar nessa hora. E aí, ansiosos para ver o resultado final? Calma que eu ainda tenho muitos truques para te entregar nesse vídeo. Prontinho, agora eu faço um teste e vejo se a costura está bem firme. Lembra daquele ponto que ficou desencontrado? Vamos resolver agora. Eu vou passar uma costura assim dessa forma, vai ficar uma preguinha, mas é embaixo do braço e não vai dar nem para perceber. Olha só, até que deu certo, o que você acha? E para finalizar, só passar uma costura aqui nessa alça com um ponto reto flexível. Agora preste bastante atenção, primeiro eu corto essa parte deixando uma margem de 2 centímetros e embaixo eu corto bem rente, depois é só virar e passar uma costura. Estamos quase lá, lembre-se de fazer o retrocesso no início e no final. Assim nossa costura fica bem reforçada. E pronto, esse é o resultado final. O que vocês acharam? Eu adorei! E aí, tá gostando do conteúdo? Então aproveita e se inscreve aqui no canal. Como fazer uma bainha fina? Começo marcando com alfinete de segurança, só marco aí na frente e um pouquinho aí na lateral, visualizando ali a altura que eu quero. Para facilitar, você pode marcar pelo lado avesso. Para me guiar, primeiro eu coloco um alfinete, em seguida eu marco com esse giz de roupa, bem no ponto onde vai ser a altura da minha bainha e repito o mesmo processo na lateral.
Esse giz é próprio para marcação em roupa, então ele sai facilmente depois. Agora é muito importante, você precisa fazer a margem de costura para fazer essa bainha. Geralmente eu marco de 1,5 cm a 2 cm. Agora eu dobro minha camisa no meio e no olho mesmo eu vou fazendo a marcação para manter essa bainha aí bem arredondada. Agora é só cortar e já vamos para a máquina. Vou utilizar minha Genius Plus da Elgin no tamanho 3 e um ponto reto. Primeiro eu faço uma dobra na metade da margem de costura que eu deixei e o acabamento das laterais fica sempre para a parte de trás da roupa. E faço isso em toda a volta. Finalizo sempre com retrocesso para reforçar a costura. Agora eu dobro mais uma vez, lembrando que para tecido fino você precisa usar uma agulha fina. Lembre-se sempre, quando a roupa é nova, você precisa lavar antes porque alguns tecidos podem encolher. Aqui já estamos quase finalizando e nunca se esqueça de cortar as linhas no final. E para dar um acabamento final, eu passo com um ferro para marcar bem o vinco aí da bainha. E esse ferro maravilhoso é da Elgin. E pronto, esse é o resultado final, olha que linda que ficou essa bainha. Você já viu essa fita mágica que cola tecido? É só passar um ferro quente que ela gruda de verdade, olha só que legal! Bom, essa minha calça de viscose estava precisando de uma bainha, então eu vou testar para ver se vai dar certo. Vesti a calça pelo lado avesso, pedi meu marido para fazer a marcação e eu vou utilizar com uma sandália alta. Marquei a um dedo do chão. Agora eu corto um pedaço da fita, removo essa parte branca e posiciono exatamente onde eu quero marcar ali a minha bainha. Aqui você pode fazer com calma porque ela não vai grudar ainda, só quando eu passar o ferro. Prontinho, agora não tem erro, é só passar o ferro quente que automaticamente a fita gruda no tecido e aí você vai passar dessa forma, não esquecendo de passar em nenhuma parte. Depois que lavar, essa fita não vai soltar, então marque direitinho. Depois é só repetir o mesmo processo do outro lado. Daqui a pouco você vai ver como que fica no corpo. Uma dica importantíssima, lave a sua calça antes, porque alguns tecidos podem encolher. Não esqueça de virar e passar o ferro novamente pela parte de fora. Isso vai fazer com que a fita grude bem no tecido e não solte mais. Aí eu vou passando até o tecido ficar bem lisinho, sem deixar nenhuma dobra. Esse ferro maravilhoso que eu estou usando é da Elgin. Como eu já sei que vocês vão me perguntar, tanto o ferro quanto a fita tem na Amazon. Vou deixar o link para vocês nos destaques e na minha bio. E esse é o resultado no corpo. É claro que não substitui uma bainha feita na costura, mas a dica pode te salvar numa emergência. E também pode ser utilizado em jeans. E esse vestido que estava bem largo e essa gola me apertando no calor, lá vou eu inventar moda de novo. Já fiz uma marcação na altura onde eu vou remover a gola e com os alfinetes de segurança eu já vou marcando a lateral, lembrando que vesti pelo lado avesso. Aí eu vou marcando dos dois lados simultaneamente para não dar nenhuma diferença. Faço essa marcação desse jeito para ficar perfeitamente modelada no meu corpo. Marcação finalizada, vamos para a próxima etapa. Como fui eu que fiz a marcação no meu próprio corpo, agora eu preciso reajustar e alinhar esses alfinetes. Eu faço isso para não ficar torto na hora de costurar. Agora eu dobro na parte de cima e corto deixando uma margem de costura. Com a sobra da gola, eu corto umas tirinhas para fazer a alça. No final você vai entender como que vai ficar essa transformação. Pronto, agora eu tenho várias tirinhas na largura de 2 dedos. Para costurar malha na máquina doméstica, eu utilizo ponto reto flexível. Aí vou costurando de baixo para cima exatamente na marcação que eu fiz. E o ponto flexível, ele ajuda muito para a costura não arrebentar. Aqui eu removi a etiqueta, mas depois eu vou recolocar. Aí eu finalizo com retrocesso. E olha só como a malha estica, por isso é importante usar o ponto flexível. Aí eu cortei o excesso para fazer o acabamento e lembrando que eu utilizei uma agulha própria para costurar malha ponto bola. Agora eu escolho um dos pontos que imita o ponto overlock e faço um teste para ver como que vai ficar. Eu achei que ficou bem legal, então vamos continuar. Durante o processo eu tive que fazer uma pequena alteração e alarguei um pouquinho mais o ponto.
mas aí fica a seu critério, só você fazer os seus testes. Esse processo é um pouco mais demorado do que se eu estivesse fazendo em uma máquina de overlock, mas é só você ir fazendo com bastante calma e curta o processo. Ah, faço o retrocesso no final. Repito o mesmo processo na outra lateral. Com o mesmo ponto eu faço os acabamentos da parte de cima, eu abri um pouquinho aí nessa parte de trás, mais pra frente você vai entender o que eu tô fazendo aí. É só continuar fazendo acabamento na parte da frente também. Nessa fenda que eu deixei na parte de trás, eu fecho somente um pouquinho ali, como se fosse uma pence, e depois eu faço o acabamento. É bem simples, eu só virei menos de 1 centímetro para dentro e passei a costura em volta. Estamos quase finalizando esse conserto. Lembra da margem de costura que eu deixei? Ela vai servir para eu fazer um túnel para depois passar a alça aí por dentro. Aí eu faço essa costura com o mesmo ponto reto flexível. Lembrando que eu sempre marco com alfinete antes de começar a costurar. Finalizo sempre com retrocesso e aí repito o mesmo processo na parte de trás. Começo com retrocesso, finalizo com retrocesso novamente. Aqui nessa parte, eu reposicionei a etiqueta. Lembra daquelas tirinhas que eu retirei da gola? Eu já emendei e agora eu vou fechar para fazer a minha alça. É só fechar utilizando o mesmo ponto reto flexível. E aqui no meio eu marquei para deixar uma abertura, daqui a pouco você vai saber o porquê. No final, corto essas pontinhas e vou desvirar essa alça utilizando uma chave de fenda comprida. E lembra daquela abertura que eu deixei no meio da alça? Vai servir para isso. Enquanto eu vou finalizando, eu já te peço para você seguir o nosso perfil. E se estiver gostando, já curte e compartilhe se quiser. Pronto, agora é só passar uma costura para fechar essa abertura. Estamos quase finalizando, só falta passar essa alça aí por dentro. E aí, você já consegue imaginar como que vai ficar no corpo? Eu também fiquei super ansiosa para ver o resultado final. Finalizando essa parte, e agora eu faço somente um lacinho nessa parte de trás e fica assim desse jeito. E esse é o resultado. Ai, gente, eu adorei! Desse jeito fica bem mais fresquinho o vestido e agora eu sei que eu vou utilizar muito mais. Se você quiser ele um pouco mais curto, é só ajustar as alças. E se quiser marcar a cintura, é só colocar um cinto. E aí, quais são os consertos que você mais gostou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Tchau!